Linhas coloridas se movimentam pela tela. Balões de diálogo nas cores verde e laranja compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam Mulheres na Política. Olá. Regina Assunção, O apresentadora. encarceramento feminino no Brasil tem crescido em ritmo acelerado nas últimas décadas, colocando o país entre os que mais prendem mulheres no mundo. Segundo dados recentes, a maioria dessas mulheres é jovem, negra, de baixa renda e foi presa por crimes não violentos, especialmente ligados ao tráfico de drogas. Muitas são mães e enfrentam não apenas o peso da prisão, mas também o abandono, a precariedade nas unidades prisionais e a ausência de políticas públicas específicas. E nesta entrevista, vamos discutir os principais desafios enfrentados pelas mulheres privadas de liberdade. Também vamos conhecer políticas públicas que têm sido feitas para garantir os seus direitos. Nossas convidadas são a deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, que tem projeto de lei que cria uma política de apoio e humanização dessas mulheres. E também a secretária de Acesso à Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Sheila de Carvalho. Muito bem-vindas, muito obrigada por atender o nosso convite. Sentada à esquerda, a apresentadora, à direita, as convidadas. Bom, gostaria de começar com a senhora, deputada, que é delegada e que também já coordenou presídios, para a senhora fazer uma análise sobre essa situação das mulheres encarceradas e a que se deve esse aumento do número de mulheres que foram presas. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar Deputada aqui delegada Adriana Corsi, PT Goiás. Pautam, e junto com a doutora Sheila, poder debater um assunto tão importante. Como você muito bem colocou, a população de mulheres privadas de liberdade no Brasil tem crescido. Nós somos hoje o terceiro país no mundo com mais mulheres encarceradas, o que gera uma série de situações, principalmente relacionadas ao abandono dessa população, ao sofrimento que elas têm, principalmente na privação do convívio com as suas crianças, que também sofrem imensamente e muitas vezes são envolvidas também em situação de criminalidade, até por causa desse abandono. Então, como fui chefe da Polícia Civil em Goiás e delegada de proteção à criança e adolescente, é um trabalho que se relaciona muitas vezes também com essas situações de ilícitos em que as mulheres se envolvem. Sempre me preocupou muito essa temática, principalmente por esse abandono mesmo que essas mulheres sofrem da sociedade, da família e das suas realidades relacionadas, por exemplo, à saúde, né? E são mulheres, muitas vezes, que se envolvem com crimes e geralmente relacionados ao tráfico de drogas, principalmente o pequeno tráfico, aquele que muitas vezes ele vem de um relacionamento que essa mulher tem, né? De um companheiro, do pai. E nós temos inclusive avós presas porque foram envolvidas inclusive por netos, até sob ameaças. Então, uma situação que requer um olhar humano, de preocupação e sempre pensando que elas em breve sairão das cadeias e merecem ter uma oportunidade. Com certeza. Secretária, eu queria que a senhora, que trabalha também muito com essa área dos direitos humanos, fizesse uma avaliação desse aumento do número de encarceramento de mulheres. Eu acho que a gente tem que ter uma dimensão que quando a gente está falando da situação das mulheres encarceradas, a gente está primeiro falando de uma questão de uma tripla punição, né? Primeiro tem uma condenação que é a pena dessas Sheila de mulheres, Carvalho, né, Ministério da Justiça. Judicial. O segundo tem uma condenação moral, né, que ela vira uma vítima da sociedade, porque a mulher, ao praticar um ilícito, ela rompe aquele lugar que a sociedade tem a expectativa, né, dela estar enquanto mulher, né? E ela tem uma terceira pena, que é a pena do espaço físico, né? Ela acaba sendo detida em um sistema, uma estrutura prisional que não foi pensada para a mulher, porque a ideia, né, dentro dessas lógicas que a gente tem da nossa sociedade é que a mulher não ocupasse esse espaço, ficasse confinada apenas ao espaço do lar, né? Mas por que que isso acontece? Porque a gente tem um fenômeno tão grande hoje de mulheres em situação de encarceramento, né? Nós temos que ver as condições sociais às quais essa mulher estava inserida anteriormente, né? Quando a gente vê a questão da estrutura criminosa, e hoje, assim, né, o Ministério da Justiça, ele cuida dos presídios
presídios federais, porque a gente vive num Brasil que tem um pacto federativo, onde os estados são responsáveis pelos presídios estaduais, né? E o governo federal é responsável pelos presídios federais. São só 5, né? Exato. Se a gente olha esse cenário, né? O que isso nos corresponde? A gente tem muitas mulheres presas em instâncias estaduais, mas a gente tem quase nenhuma mulher presa em instância federal. Ou seja, a gente não tem mulheres lideranças de crimes organizados ou fazendo crimes de alta periculosidade, né? Situação das mulheres encarceradas. Disse, né? Nossa deputada Adriana disse, são crimes de menor potencial ofensivo, são crimes que a pena é menor, que não envolve a questão de crimes ofensivos, né? Que são crimes que são realizados por uma questão, muitas vezes, de necessidade. E acho que esse é um elemento, essa condição social que a gente tem que olhar quando a gente vê esse perfil de mulheres que estão presas, né? Hoje a gente fala, a maior parte das mulheres presas no Brasil hoje é por crimes relacionados à questão do tráfico de entorpecentes, né? O que isso significa a nível de análise social? O crime de tráfico ao qual essas mulheres normalmente são confinadas são crimes nos quais ela pode ficar em casa, né? Então, porque ela tem outras obrigações sociais que nem sempre lhes permite trabalhar fora ou dá a potencialidade dela acessar um mercado formal de trabalho e acaba ficando num cenário de risco de cair, né, dentro dessas dinâmicas criminosas. Sheila de Carvalho, então, Ministério da Justiça. Tem que pensar quais são as políticas sociais que a gente tem para a mulher, para evitar que essa mulher entre em um cenário de criminalidade, né, que vai numa questão de empoderamento financeiro, numa questão de abertura de um mercado formal de trabalho. A gente sabe que esse mercado hoje exclui mulheres, né? Se a mulher fala, então, que tem filhos pequenos, né, a chance dela ser contratada diminui, né, absurdamente. A gente tem um cenário hoje sistêmico também nos nossos estados de ausência de vaga em creche, de ausência de vaga em escola. Essas mulheres raramente têm uma rede de apoio com quem ela pode deixar as crianças. E aí você vai criando uma série de limitações, onde a única porta, né, de possibilidade de sobrevivência é aquela de entrar dentro dessas dinâmicas, né, para a sua sobrevivência, normalmente a sobrevivência dos seus dependentes, né, dos seus filhos. E a gente vai mostrar também aqui alguns dados, que é um levantamento feito pelo Sistema Nacional de Informações Penais do Ministério da Justiça. Essas informações são do segundo semestre de 2024 sobre a população nas penitenciárias no Brasil. Dados no telão ao fundo. Bom, só para a gente ter uma ideia, nós tivemos 670 mil em regime fechado, semiaberto e também o aberto, isso no total, entre homens e mulheres. Sendo que a maioria são homens, é claro, 641.128 homens e 29.127 mulheres, menos de 5%, digamos assim, né? E um problema grave que a gente identifica que são as visitas, né? Que um percentual maior de mulheres não tem cadastrados visitantes. Então, são 34% das mulheres nem sequer têm cadastrado pessoas para visitarem, sendo que os homens são 25%. Um outro dado aqui, que é o perfil da população carcerária feminina de 2024, é que 12 mil daquelas mais de 29 mil, 12.204 trabalham, 1.464 têm um trabalho externo, 10.740 têm um trabalho interno, 11.558 têm educação formal, 518 são deficientes e 234 são estrangeiras. E quanto à maternidade, a população carcerária e a maternidade, nós temos 180 gestantes, tivemos, né, nesse ano de 2024, 98 lactantes, 59 em células e dormitórios destinadas a gestantes e 120 filhos em estabelecimentos. Bom, nós gostaríamos de comentar agora, deputada, essa realidade das mulheres, embora seja um percentual bem menor
em relação aos homens, mas que elas enfrentam muita dificuldade dentro do sistema prisional, de terem um local adequado realmente para levá-las, e também a questão da saúde. Queria que a senhora falasse para a gente da experiência que a senhora teve. Isso. Realmente, o número de mulheres é bem menor, mas é um número imenso e que tem aumentado nos últimos anos, principalmente... Deputada delegada Adriana Corsi, PT, Goiás. Com essa criminalidade, principalmente relacionada à questão das drogas. E o principal sofrimento que a gente percebe é o dessas crianças. Vocês vejam que um dos fatores pelos quais a visita são menos... pessoas que visitam as mulheres, porque são mulheres jovens que geralmente têm filhos pequenos e que elas têm dificuldades, inclusive, para encontrar pessoas que cuidem dessas crianças. Então, acho que a gente precisa trabalhar em 3 momentos. Primeiro, na prevenção, de termos políticas de vida digna para as mulheres, de moradia, né, de acesso a emprego, a qualificação para o emprego digno. Situação das mulheres encarceradas. Disse muito bem aqui, uma realidade que a gente sofre hoje nas cidades é a falta de um local seguro para que as mulheres possam deixar seus filhos, principalmente nessa faixa etária, né, mulheres jovens com crianças pequenas, para que elas possam estudar e trabalhar, porque o estudo traz a qualificação e um salário digno e a possibilidade de inserção no mercado de trabalho. No segundo momento, não conseguindo essa prevenção ao envolvimento na criminalidade, é a mulher que está encarcerada. Então, são mulheres privadas de vários dos seus direitos, inclusive de um direito que diz respeito ao acesso à justiça, da mulher que tem crianças pequenas cumprir a pena em pena domiciliar. E nós lutamos para que esse direito seja efetivado em sua totalidade, que os juízes acatem essa decisão, inclusive dos Supremos Tribunais brasileiros, dos tribunais superiores, para que as mulheres cumpram a sua pena, principalmente gestantes, lactantes, com crianças pequenas, com crianças com deficiência, na sua moradia, claro, com vários critérios, várias determinações, mas enquanto ela estiver lá, que ela tenha os seus direitos garantidos, primeiro de trabalhar e poder assim ter a remissão da pena, mas também para que ela se qualifique e possa ter oportunidade de trabalhar ou sair, mas também em relação à sua saúde. Deputada delegada Adriana Corsi, PT, Goiás. Nós temos historicamente uma privação das mulheres de exames importantes, como por exemplo do câncer de mama, que é a maior causa de morte de mulheres relacionada ao câncer no Brasil, e que a única forma da gente evitar é a prevenção. E sempre houve essa dificuldade, mas com a pandemia do Covid-19, esses exames foram praticamente cortados dessas mulheres, e várias situações da vida delas levam a ter uma probabilidade de ter esses cânceres femininos, sobretudo o câncer de mama. Então, o meu projeto é para que essa política pública de cuidado seja efetivada em todos os presídios. E a outra política é quando essa mulher é egressa, ou seja, quando ela tem a chance da liberdade, seja provisória, principalmente, porque aí o trabalho vai auxiliá-la para que ela possa progredir de regime, então que ela tenha oportunidade. E o nosso projeto é realmente de ter políticas de qualificação profissionalizante e de oportunidade de emprego. Mas nós queremos também que no âmbito da economia popular e solidária, doutora Sheila, que a gente tenha esse estímulo. Então nós estamos criando, é um projeto do meu mandato, né, cooperativas de mulheres egressas do sistema prisional, para que elas possam juntas, né, ter a oportunidade também de uma vida digna. Inclusive, doutora Sheila, eu queria que a senhora falasse um pouco dessa resolução do CNJ que obriga realmente a que as mulheres saiam para as que têm crianças pequenas, inclusive filhos deficientes também, que elas possam cumprir pena domiciliar. Como é que está sendo essa aplicação? Realmente, em todo o Brasil, elas estão tendo essa oportunidade? Sim, essa é uma medida muito importante, né? Ela Sheila de Carvalho, Ministério da Justiça. HC coletivo que foi elaborada pelas advogadas professoras Heloísa Machado e Bruna Angotti perante o Supremo Tribunal Federal, que garantiu às mulheres gestantes e mães de crianças pequenas, né, esse direito da prisão domiciliar, de um regime mais brando de cumprimento de pena
pena, né? Partindo desse cenário que analisamos aqui, que nós estamos falando de mulheres que são mães, mulheres com mulheres negras, mulheres periféricas, pobres, que não são reincidentes, né? De crimes de menor potencial ofensivo. Então, a solicitação para o Supremo Tribunal Federal que foi feita foi para que essas mulheres pudessem ter um cumprimento de pena que permitisse a convivência com seus filhos menores enquanto fosse necessário, nessa dinâmica de parto, né, da gestante, do parto, da questão da lactante, desse processo de alimentação, né, da criança, nesses primeiros momentos que são muito importantes, né? Na época, inclusive, o ministro que hoje, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, era ministro do Supremo, né, e foi o ministro que elaborou esse voto no âmbito desse HC, e é muito positivo que hoje o CNJ esteja tentando fazer com que essa decisão seja implementada nos estados, né? Situação das mulheres encarceradas. A gente vive ainda uma dinâmica muito conservadora do judiciário brasileiro, que coloca a prisão de restrição total, né, da mobilidade, né, a pena que a gente tem um regime mais grave, que é o regime fechado, como a primeira resposta, sendo que a nossa legislação, ela estabelece que o regime fechado ele é a última resposta, né? Ele tem que ser aplicado em caso de gravidade. Então, ter essa ação hoje coordenada a partir de uma ação do Supremo, né, com a participação do CNJ, de tentar fazer valer nos estados essa decisão é extremamente importante, porque a gente precisa de um olhar e de um cuidado diferente para essas mulheres, né? Sheila de Carvalho, Ministério da Justiça. Que essas crianças, elas tenham uma vida digna, né? Não é lugar de criança a prisão, né? A criança não pode estar na prisão. E parte desse HC, ele faz um mapeamento de como estavam a situação nos presídios brasileiros, né? De como as crianças eram tratadas. Em muitos presídios... Um número alto até, né? Exato. Em muitos presídios, as crianças ficam encarceradas junto com a mãe. E acredito que todos nós podemos concordar o quanto isso não é saudável, né? Eu lembro de uma história que eu peguei enquanto advogada, que a criança estava encarcerada com a mãe há 4 anos. Ela não sabia como era o céu. E quando ela sai, ela se surpreende com o céu. Quando a gente finalmente consegue, né, uma medida de cumprimento de um regime aberto para essa mulher, porque ela cumpria todos os requisitos. E aqui a gente está falando exatamente desse cenário, Regina. Pessoas que cumprem os requisitos legais para a progressão de regime, que podem estar em um regime aberto ou semiaberto, ter a possibilidade de não estar encarcerado com as suas crianças, né? Ter a possibilidade de não estar encarcerada com as suas crianças durante esses momentos, né? Então, a gente não quer uma criança dentro do cárcere, né? A gente quer a possibilidade que essa criança tenha uma dinâmica de cuidado e que a legislação seja respeitada. Agora, deputada, no caso, a justiça, o que mais é criticado é justamente a lentidão desses processos. Então, as mulheres, nesse caso, para conseguir a progressão de regime, tem algum trabalho que é feito, alguma proposta que é apresentada para dar uma celeridade a esses processos? Olha, é importante a gente salientar que a maioria dessas mulheres que estão encarceradas hoje, elas têm uma prisão preventiva ou provisória. Muitas delas sequer foram julgadas. E nos casos dos crimes com menor potencial ofensivo, nós precisamos ter esse olhar sobre a vida delas, né? E a vida das crianças que está em risco, porque muitas vezes essas crianças, e aqui eu quero lembrar... Deputada delegada Adriana Corsi, PT Goiás. De casos que eu investiguei de crianças que foram vítimas de pedofilia justamente por estarem sem a proteção das suas famílias. Então, nos casos em que há essa possibilidade, né, dos crimes de menor potencial ofensivo, em que não houve o uso de violência, nós temos apoiado as defensorias públicas que têm tido um trabalho essencial e que fazem esse acompanhamento e que têm denunciado situações em que aquele caso não é levado à justiça. Então, temos trabalhado para termos defensores públicos em todas as cidades, que eles tenham acesso e que eles sejam ouvidos, né? Agora, é importante nós termos também que
que as demais políticas públicas que formam o arcabouço de proteção social que existe no nosso país funcione muito bem. E muitas vezes isso está a cargo dos municípios. Então, por exemplo, que o conselho tutelar de cada cidade possa acompanhar essas crianças, possa também levar dados para o Ministério Público, para a Justiça, para a defesa dessas mulheres, né? Que os centros de referência em assistência social dos municípios, onde pode haver e deve haver, se for o caso, o atendimento psicológico e social para essas famílias, né? Para a avó que cuida das crianças. Então, frequentemente, o que acontece é que havendo essa figura na família, que é a avó, então, que é outra mulher que muitas vezes também não tem uma condição financeira digna, ou que não tem também oportunidade, ou que é uma aposentada, ela que cuida dessas crianças, né? Como ela pode, né? Ela faz o que ela pode, nem sempre tem essa figura. Enfim, é uma situação realmente de drama humanitário. Deputada delegada Adriana Corsi, PT, Goiás. Para elas. Lembrando que nós não queremos que existam esses crimes, né? O tráfico de drogas, ele tem também um potencial destrutivo que nós precisamos combater, principalmente com a prevenção ao uso de drogas, a prevenção ao envolvimento das pessoas com a criminalidade. Então, são vários aspectos que nós precisamos trabalhar e que eles estão também presentes na questão da segurança pública, para que a gente possa evitar essas situações que acontecem no caso aqui que nós discutimos com mulheres. Eles são menos casos, mas são casos que têm um grande impacto na sociedade, pelo que acontece com a vida delas. Nós estávamos situação das mulheres encarceradas. Muitas mulheres nunca mais conseguem um emprego, nunca mais têm uma oportunidade, né? Até porque muitas vezes ficam privadas dos estudos regulares. Então, também há um preconceito da sociedade, por isso o meu projeto, né, da política pública de qualificação e de reinserção dessas mulheres no mercado de trabalho. Como nós sabemos dessa questão do mercado de trabalho formal, que nem sempre admite as mulheres, nós precisamos trabalhar também com a economia solidária e popular, que são as cooperativas, principalmente no campo também é possível fazer isso. O projeto até dá um percentual, né, uma cota para essas mulheres encarceradas. Uma cota de 5% no serviço público, né, para as mulheres, para que elas tenham oportunidade, né? Nós temos também um projeto para essa cota para as mulheres vítimas de violência, que são mulheres também que precisam de oportunidade, porque a independência financeira, a independência, a autonomia econômica das mulheres, ela é um caminho para que a gente evite uma série de situações de violência, tanto da mulher como vítima, ou como também envolvida como autora de delitos. Portanto, é muito importante que a gente busque isso hoje no Brasil. Eu queria, secretária, que a senhora falasse um pouco sobre os recursos que estão voltados para essas políticas públicas. E também, no caso, a senhora tinha comentado que no Ministério vocês têm um trabalho meio que transversal pelas várias secretarias. Como é que é esse trabalho com a SENAD, que é a Secretaria Antidrogas? Sheila de Carvalho, Ministério da Justiça. Hoje, assim, um dos nossos grandes desafios enquanto gestão pública é reequilibrar as portas dos investimentos, né? Então, tem um estudo muito interessante da Plataforma Justa, que é uma organização que trabalha com análise do orçamento público, e ela mostra que o investimento está todo na porta de entrada do sistema prisional e não há investimento nenhum na porta de saída, que é esse projeto tão importante que a deputada tem, né, de apoio a egressos. Então, se a gente quer reduzir os índices de violência, reduzir os índices de criminalidade, fazer com que esses números que nós vimos, né, da quantidade de população encarcerada hoje, né, diminuam, que vai refletir uma sociedade mais segura, né, com mais segurança, é importante que também a gente faça esse investimento na parte dos egressos, né, das políticas de cidadania para aquelas pessoas que estão saindo do sistema prisional, especialmente com esse olhar de gênero das mulheres encarceradas, que tende a ser mais discriminadas, né, quando vão tentar uma realocação num mercado mais formal de trabalho, né? Então, esse é um desafio que a gente tem de mudar a rota do investimento, né? Porque é um esforço não só federal, mas interfederativo. Da parte que a gente tem hoje dentro do governo
governo federal e a elaboração do plano Pena Justa, junto com o Conselho Nacional de Justiça, está sendo muito determinante para isso, que nós fizemos um diagnóstico amplo do sistema prisional e do quão são os lugares chaves onde temos que direcionar o financiamento. Isso voltado também para o cumprimento de uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a DPF 347, né? A DPF Arguição, Descumprimento de Preceito Fundamental. O nome longo para retratar que há um cenário incompatível com a Constituição. E a DPF 347, ela fala que há um estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro. Ou seja, né, o que a gente vê dentro do sistema está em plena incompatibilidade com o que a gente tem a nível da Constituição Federal e que a gente precisa criar políticas públicas para reverter esse cenário, né? Sheila de Carvalho, também, né? Ministério da Justiça. Exatamente. Parte disso envolve um direcionamento de fundos federais, né? Então a gente tem hoje o fundo penitenciário, né, que vai tratar disso junto com os estados, direcionar investimento para que os estados consigam criar melhores políticas, né, para o sistema prisional. Temos também o fundo antidrogas, né, que também recentemente foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal, e a nossa Secretaria de Drogas faz um trabalho ali muito importante, né, liderado pela secretária Marta Machado, de atendimento específico para mulheres encarceradas, porque as mulheres encarceradas hoje por tráfico de entorpecentes, elas vão em duas linhas, ou aquele pequeno tráfico, né, o que a gente chama de aviãozinho, o tráfico irrelevante de entorpecente, ou a figura, permita-me usar a expressão popular, né, que eu não coaduno, mas é como é conhecida, a figura da mula, que faz esse tráfico internacional. Quando nós vemos esses dados do número de estrangeiras, envolve exatamente essas mulheres que são utilizadas, muitas vezes estão em uma situação de violência de gênero, né, deputada com seus companheiros, maridos, que fazem que elas entrem numa rota de tráfico, né, internacional de drogas, e aí é detida com uma pena extremamente alta, né? Então a nossa secretaria tem dedicado ali a atuar, né, nesse sentido, e como a Secretaria de Acesso à Justiça, a gente ajuda no aprimoramento dos mecanismos que essas mulheres têm disponível, né, para buscar um amparo adequado da justiça, né? Situação das mulheres encarceradas. O trabalho que as defensorias públicas têm feito em relação a isso, né? A gente tem muitos projetos com defensorias públicas no Brasil, a SAJU, né? Nós temos um programa que chama Defensoria em Todos os Cantos, e uma das linhas do eixo de atuação é a presença das defensorias públicas nos presídios para atenção, especialmente de mulheres encarceradas. Nossa. A gente viu, mais uma coisa, a gente viu o número da questão das visitantes, né? E de fato as mulheres, por vezes, elas ficam abandonadas dentro do presídio, né? Quando a gente está falando de homens, a gente vê que os homens têm uma mãe ou uma esposa, uma companheira que vai atrás do seu processo, que busca saber o que está acontecendo, e esse cenário a gente não vê com mulheres, né? Então ter a Defensoria Pública atuando. Nosso tempo importante. Já se encerrou. É um assunto que a gente gostaria de conversar mais, mas eu gostaria só de 30 segundos para a gente, para as considerações finais, por favor, deputada. Isso, o papel nosso, deputada delegada Adriana Corsi, PT Goiás. A população é buscar uma sociedade cada vez mais justa, mais igualitária, e nós estamos aqui trabalhando para isso e pensando nos direitos de todas as pessoas, é o que a gente quer, mas principalmente das mulheres, que nós queremos representar cada vez melhor aqui. Obrigada. Sim, secretária. Sheila de Carvalho, Ministério da Justiça. Para discutir políticas de acesso à justiça para mulheres, né, com esse olhar interseccional, considerando as particularidades e as dificuldades que as mulheres têm hoje de obter o devido acesso à justiça dentro das nossas estruturas, dentro das nossas instituições. É importantíssimo esse trabalho conjunto, Congresso Nacional, com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário, criando políticas públicas compatíveis para enfrentar esses cenários de violação dos direitos das mulheres. Muito obrigada pela participação. Eu conversei sobre a situação das mulheres encarceradas no Brasil. Foi com a deputada delegada Adriana Corsi, do PT de Goiás, e também com a secretária de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara. Siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima. Câmara.leg.br/YouTube
créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados, Brasília, abril de 2025, câmara.leg.br.